Começa como uma tranquila viagem de carro pelas montanhas da Serra da Estrela. Ou talvez seja a armadilha que ele planeou desde o início. Quando uma mulher grávida é trancada dentro de um SUV pelo seu próprio marido e ele derrama gasolina à volta do carro antes de lhe atear fogo na noite gelada. Poderíamos pensar que a sua história termina aí, mas, em vez de a salvar, ele salta para o carro da sua amante e afasta-se a toda a velocidade como se nada tivesse acontecido. O que ele não sabe é que o destino tem outros planos, porque nesse preciso momento de vida ou morte, um pai solteiro aparece e arrasta-a para longe da beira da morte. O que se segue é uma batalha pela sobrevivência, verdades ocultas e um nível de justiça que ninguém antecipa. Confia em mim. Não vais adivinhar até onde isto vai chegar, até mergulharmos a fundo. Diz-nos a que horas estás a ver e de onde nos sintonizas. Deixa um comentário abaixo. Adoraríamos saber a tua opinião. A luz da tarde estava a desvanecer-se sobre as montanhas da Serra da Estrela, e o vento trazia um frio intenso que fazia tremer os altos pinheiros. Beatriz Almeida estava sentada em silêncio no banco do passageiro do SUV escuro do seu marido, uma mão apoiada sobre a sua barriga, onde o pequeno palpitar da sua gravidez de 14 semanas a fazia sentir-se tanto frágil como esperançosa. Uma dor de cabeça surda pulsava atrás dos seus olhos, mas ela tentou escondê-la. André tinha insistido que esta viagem a ajudaria a relaxar. Ele disse que o ar da montanha lhe faria bem. Ela queria acreditar nele. Ela sempre quis acreditar nele. André mantinha uma mão no volante enquanto a outra pairava constantemente perto do seu telemóvel. Cada vez que vibrava, ele olhava para baixo com uma tensão à volta da boca que Beatriz nunca tinha visto antes. Ela tentou ignorar, concentrando-se antes na paisagem lá fora. O céu passava de dourado a cinzento. A temperatura tinha descido para 5 graus, arrefecendo as janelas. Outra vibração iluminou o ecrã. Quando André aliviou o aperto para ajustar os controlos do aquecimento, Beatriz viu a mensagem claramente. Meu amor, quando vens ter comigo? O nome por cima, Liliana, apunhalou-a no peito. A sua respiração ficou presa. Ela reconheceu a traição quando se desenrolou à sua frente. André tinha outra pessoa, alguém impaciente, alguém à espera. Ela engoliu em seco. O pequeno pulso de vida no seu ventre palpitou de novo, desta vez com inquietação. André deve ter sentido a mudança na sua respiração porque ficou rígido. Depois, tomou abruptamente um desvio que não tinha mencionado antes. A estrada estreitou-se, subindo mais alto pelas montanhas. Aqui era mais silencioso, mais isolado. As árvores apertavam-se mais e não havia casas à vista. O céu escureceu rapidamente. Beatriz observou a temperatura baixar no painel de instrumentos. 4 graus, 3 graus. Ela esfregou os braços e tentou acalmar a respiração. André, para onde vamos? Perguntou suavemente. Só estou a limpar a cabeça, murmurou ele com os olhos fixos em frente. Ele não a olhou. Minutos depois, parou o SUV num troço solitário da estrada. Não passavam carros, não brilhavam luzes, apenas o vento sussurrava entre os pinheiros. Beatriz sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Antes que ela pudesse falar, André saiu e bateu com a porta. Ela procurou o seu telemóvel por instinto, mas não estava no seu colo. Ela levantou a vista a tempo de ver André caminhar até a beira do barranco e atirar algo para baixo. O seu telemóvel, ela ouviu-o chocar contra as rochas muito abaixo. André, o que estás a fazer? Gritou ela. Ele regressou à sua porta, abriu-a e empurrou-a para trás contra o assento. O seu rosto estava desfigurado por uma raiva que ela nunca tinha visto. Esse bebê pode nem ser meu, cuspiu ele. Achas que não sei do que és capaz? O seu hálito cheirava a uísque e ressentimento. Beatriz tentou proteger a sua barriga. Para, por favor. Eu nunca te menti, sussurrou Beatriz, mas a sua voz tremia tanto que as palavras se desvaneceram.
André deu um passo atrás e bateu com a porta. Beatriz ouviu o som das trancas a serem ativadas do lado de fora. O pânico envolveu-a. Ela puxou o puxador. Não se moveu. O seu coração batia com força nos seus ouvidos. Através da janela embaciada, viu André caminhar para a parte de trás do veículo. Abriu a bagageira e arrastou um bidão vermelho de gasolina. Os seus pulmões gelaram. Ela bateu na janela com a palma da mão, gritando para que ele parasse. O vidro frio entorpeceu-lhe a pele. Ele ignorou-a por completo. Derramou um amplo círculo de combustível à volta do SUV. Os vapores infiltraram-se pelas frestas da porta, penetrantes e nauseabundos. Beatriz teve náuseas e bateu com mais força, desesperada para que ele a olhasse, para que se lembrasse que era a sua esposa, que carregava o seu filho. Mas ele não se virou. André acendeu um isqueiro. A faísca brilhou. Depois, as chamas ondularam ao longo da gasolina como serpentes famintas a correr para o veículo. Beatriz gritou e tentou soltar o cinto de segurança, mas as suas mãos tremiam incontrolavelmente. O fumo começou a sair de debaixo do capô enquanto o calor empurrava contra o vidro. André não lhe dedicou um único olhar. Afastou-se em direção a uma segunda carrinha estacionada ao lado da estrada, uma que ela não tinha visto antes. Uma mulher estava sentada no lugar do condutor. Mesmo através do véu de fumo, Beatriz reconheceu a silhueta de Liliana. André entrou ao lado dela. A carrinha avançou e desapareceu ao virar da curva. O fogo espalhou-se rapidamente pelo exterior do SUV. O cheiro a borracha queimada encheu o habitáculo. Beatriz tossiu violentamente, incapaz de conseguir ar suficiente. Os seus olhos lacrimejavam, a sua garganta ardia. Ela puxou o cinto de segurança até os braços lhe doerem. A sua visão ficou turva. O bebê. O pensamento gritou dentro dela. Ela pressionou uma mão sobre a sua barriga. O pequeno batimento que tinha visto na ecografia, a vida a quem tinha sussurrado todas as noites, estava agora presa com ela num caixão de aço a encher-se de fumo. Ela tentou a outra porta. Fechada. Ela tentou pontapear a janela, mas as suas pernas estavam fracas. O fumo adensou-se, rodopiando como um nevoeiro escuro. O seu peito apertou-se. Cada respiração parecia mais pesada, mais difícil. Por favor, que alguém me ajude, por favor. As chamas alcançaram os lados do SUV. O metal crepitou. O ar tornou-se insuportavelmente quente. A cabeça de Beatriz girava. Ela pressionou o rosto contra a pequena fresta entre o assento e a porta, procurando ar, mas não havia nada que lhe oferecesse alívio. O seu coração batia irregularmente agora, assustado e rápido. O suor misturava-se com as lágrimas. As suas pernas ficaram dormentes. Ela percebeu com uma clareza assustadora que talvez nunca visse o bebê crescer, talvez nunca sentisse pequenas mãos à volta do seu dedo, talvez nunca escapasse desta jaula ardente. A sua visão escureceu nas bordas. Ouviu o rugido das chamas, o gemido do metal e o uivo distante do vento a mover-se entre as árvores. Tudo o resto desvaneceu-se. E nesse último vislumbre de consciência, Beatriz compreendeu a verdade. André tinha a deixado ali para morrer. Ninguém sabia que ela estava ali. Ninguém a encontraria, a menos que um milagre acontecesse em breve. Duarte Costa conduzia a sua velha carrinha pela sinuosa estrada da Serra da Estrela, enquanto o céu do final da tarde se desvanecia para um cinzento ao seu lado. A sua filha Lia sentava-se no banco de trás, com o seu estojo de violino preso ao seu lado, a cantarolar suavemente depois da sua lição de música semanal. Duarte olhou para ela pelo espelho com um orgulho silencioso. A vida como pai solteiro nunca tinha sido fácil, mas ele tinha construído um ritmo constante que funcionava para ambos. Depois de anos como bombeiro e de uma mudança súbita para um trabalho de reparações que o mantinha mais perto de casa, ele tinha aprendido a importância de estar presente. Nunca desperdiçava momentos com a sua filha.
Ele escolheu a rota da montanha porque geralmente estava vazia àquela hora e porque gostava da vista pacífica. O ar era fresco e trazia o cheiro a pinho. Lia continuou a cantarolar, até que de repente parou e apontou para a frente. Duarte seguiu a direção da sua mão e viu uma fina coluna de fumo a erguer-se para o céu. A princípio, supôs que era de um acampamento, mas o fumo mudou, escuro e denso, com um ritmo que ele reconhecia de anos em equipas de resgate. Era o tipo de fumo que provinha da queima de metal e borracha. Os seus instintos reagiram antes dos seus pensamentos. Fumo. Isso significava perigo. Ele sentiu uma familiar onda de adrenalina percorrê-lo. A mesma força que uma vez se precipitava pelas suas extremidades sempre que soava um alarme no quartel. Ele travou a carrinha e parou ao lado da estrada. Lia inclinou-se para a frente entre os assentos. Os seus olhos arregalaram-se. Pai! Isso parece um incêndio de um carro. Duarte assentiu uma vez, já a calcular a distância, a direção do vento e o calor. Liga para o 112, disse ele. Passou-lhe o seu telemóvel porque o dele tinha ficado sem bateria mais cedo. Ela desbloqueou-o com dedos rápidos e começou a falar com o operador enquanto Duarte saía para o ar gelado. O frio atingiu-o imediatamente, mas o calor das chamas distantes pressionou o seu rosto um momento depois. Ele estimou aproximadamente 15 metros entre a sua carrinha e o veículo em chamas à frente. Essa distância era mais segura, mas não o suficiente. O fogo podia espalhar-se ou fazer com que o depósito de gasolina explodisse sem aviso prévio. Ele correu para a frente com cuidado e subiu o colarinho do casaco sobre a boca. O fumo tornou-se mais denso quanto mais se aproximava. Rajadas de vento levavam faíscas pelo asfalto. Ele viu a forma de um SUV escuro com chamas a lamber a sua estrutura inferior. As janelas estavam embaciadas de fumo e o compartimento do motor brilhava com um perigoso pulso laranja. Enquanto se aproximava de lado, avistou uma figura lá dentro. Alguém estava a mover-se. Alguém batia na janela do passageiro com força aterrorizada. Uma mulher. Ele correu para a porta. O calor era feroz, como estar demasiado perto de um forno aberto. O metal deformava-se em alguns lugares. Duarte viu-a através do vidro coberto de fumo. O seu rosto estava manchado de fuligem e ela acenava-lhe freneticamente, tossindo violentamente, tentando afastar-se do rápido alastramento do fogo perto dos seus pés. O medo dela atingiu-o de uma forma que pareceu quase física. Ele verificou rapidamente se havia alguma maneira de abrir a porta, mas o puxador estava trancado e demasiado quente para agarrar. Ele recuou e correu para a sua carrinha. Dentro do kit de emergência, guardava uma pá de cabo curto, originalmente destinada a desenterrar pneus da neve. Ele agarrou-a e correu de volta. O primeiro golpe contra a janela não fez nada. O som ressoou como bater em pedra. Ele bateu de novo, ajustando o ângulo. As janelas dos SUVs foram projetadas para resistir à força. Elas destinavam-se a proteger os passageiros durante acidentes, mas agora essa proteção estava a prender lá dentro. O fumo rodopiava densamente e a mulher batia por dentro. Os seus movimentos tornavam-se mais fracos. Ele olhou para as suas mãos. A pele de uma já se sentia quente e tensa por causa do calor. Ele tirou bruscamente o seu casaco de cabedal e envolveu-o 2 vezes à volta do antebraço. O acolchoamento extra poderia ajudar a protegê-lo por alguns segundos. Ele pressionou o seu braço protegido contra o canto superior do vidro e usou a lâmina da pá para apontar para a borda fina, onde a estrutura enfraquecia ligeiramente. "Pai, despacha-te", gritou Lia da estrada. Ele ouviu a sua voz tremer. Precisava de terminar antes que as chamas alcançassem o habitáculo. Ele bateu 3 vezes. Ao 4º golpe, o canto da janela rachou. A fratura espalhou-se num padrão de teia de aranha. Ele reposicionou a pá e bateu de novo.
O centro da janela abombou para dentro, e o painel inteiro estilhaçou-se com uma rajada de ar quente e fumo. A força quase o fez recuar. Ele inclinou-se imediatamente. A mulher tossiu quando o ar fresco tocou o seu rosto. Duarte enfiou a mão lá dentro sem hesitar. O calor queimou através do casaco de cabedal, mas ele ignorou-o. Agarrou-a pelos braços e puxou. Ela resistiu no início, não por medo, mas porque o seu cinto de segurança a mantinha no lugar. Ele tateou a fivela com dedos trêmulos, até que se soltou. No momento em que ela ficou livre, ele puxou-a com toda a sua força. A sua roupa estava manchada de fuligem. O seu cabelo estava chamuscado nas pontas. O calor irradiava das suas costas. Ele levantou-a do veículo o mais rápido que pôde e, meio carregando-a, meio apoiando-a, levou-a através do pavimento rachado. Quando estavam suficientemente longe, ele baixou-os a ambos para o chão. A terra fria ajudou-a a arrefecer a sua roupa e ele rolou-a suavemente para apagar quaisquer faíscas persistentes. Uma forte explosão ecoou atrás deles. A linha de combustível do SUV tinha se inflamado. A explosão ardente enviou uma onda de calor sobre os seus corpos. Duarte protegeu-a com os seus braços. Ela aninhou-se contra ele, mal consciente. Quando o impacto diminuiu, ele verificou a sua respiração. Era superficial, mas constante. Ela abriu os olhos com dificuldade. Ele viu medo neles, juntamente com alívio e exaustão. Ela tentou falar, mas a sua voz soou rouca, dolorosamente. "Estás segura agora. Eu tenho-te", disse ele. Ele manteve a sua voz baixa e constante para que ela pudesse entender-lo apesar do zumbido nos seus ouvidos. Ela piscou lentamente e deixou a sua cabeça descansar sobre o seu peito. O seu corpo tremia por causa da inalação de fumo e do choque. Duarte segurou-a cuidadosamente, certificando-se de que os seus pulmões se expandiam uniformemente. Ele pôde sentir um leve tremor ao longo do seu abdômen, um instinto protetor que o fez apertar o seu aperto um pouco mais. Atrás deles, as chamas rugiam em direção ao céu que escurecia. Duarte não olhou para trás. A sua atenção permaneceu na mulher que quase tinha morrido à sua frente e que, por razões que ele ainda não entendia, importava mais do que esperava naquele momento. As luzes vermelhas e azuis intermitentes chegaram apenas 7 minutos após a chamada assustada de Lia. O som das sirenes ressoou através das árvores e ricocheteou na pedra fria da encosta da montanha. Duarte recuou para dar espaço aos bombeiros, enquanto corriam para os destroços em chamas. Ele manteve uma mão apoiada sobre os ombros de Beatriz. A sua respiração era superficial e o seu rosto estava manchado de fuligem. Uma fina linha de sangue escorria da sua narina esquerda. Ela tremia de choque, exaustão e do ar frio da serra que pressionava a sua esquina aquecida pelo fumo. Os paramédicos apressaram-se com equipamento de oxigênio, levantaram-na suavemente, mas mesmo esse pequeno movimento a fez estremecer. Colocaram-lhe uma máscara sobre a boca. Ela respirou várias vezes de forma instável, enquanto o oxigênio fresco ajudava a dissipar o nevoeiro que turvava a sua mente. A equipa de bombeiros moveu-se rapidamente para extinguir as chamas restantes. Duarte observou-os trabalhar, sabendo exatamente o que encontrariam lá dentro. Por algum milagre, ela tinha escapado antes que o veículo desabasse numa ruína derretida. Ele olhou para cima quando ouviu o som de outro motor. Para sua incredulidade, uma carrinha familiar rolou para a cena. André saiu antes que o veículo parasse completamente. Liliana seguiu-o com o cabelo perfeitamente penteado. Apesar do caos ao seu redor, pareciam deslocados entre o fumo, os resíduos do fogo e os frenéticos trabalhadores de emergência. O estômago de Duarte apertou-se. Eles não deviam estar ali. Claramente tinham regressado assim que viram as sirenes. Precisavam de controlar a história. André apressou-se com uma expressão exagerada de choque. Ele levou uma mão à testa, como se estivesse esmagado pela dor. "O que aconteceu aqui?" gritou ele em voz alta.
A minha esposa, ela deve ter feito algo imprudente. Ela não tem sido ela mesma. Eu disse-lhe que esta estrada era perigosa. A sua voz quebrou-se de uma forma que quase soou convincente. Quase. Liliana pegou no seu telemóvel e começou a gravar com lágrimas que pareciam convenientemente colocadas. Ela ameaçou-nos, disse ela ao agente da GNR mais próximo. Disse que se magoaria a si mesma e nos culparia. Não sabíamos como ajudá-la. Ela foi-se embora antes que pudéssemos acalmá-la. A sua voz tremeu. Poderia ter enganado qualquer um que não estivesse a observar os seus olhos. Eles estavam demasiado alertas e calculistas. Um paramédico pediu mais oxigênio enquanto se preparavam para mover Beatriz para a ambulância. Um médico que tinha chegado com a resposta de emergência aproximou-se e examinou a fuligem à volta dos seus lábios. Ela inalou uma quantidade perigosa de fumo, disse ele. Isto pode afetar a gravidez. Precisamos de levá-la para o hospital imediatamente. As pálpebras de Beatriz tremeram. Ela conseguia ouvir as palavras e cada uma feria-a mais profundamente que a anterior. Duarte permaneceu ao seu lado até que André se interpôs entre eles com autoridade forçada. Afaste-se da minha esposa, cuspiu ele. Já fez o suficiente. O seu olhar era aguçado, familiar, rancoroso. Duarte manteve-se firme, mas não falou. Este não era o momento de o confrontar. Beatriz abriu os olhos por um momento e procurou entre a multidão até encontrar o rosto de Duarte. O medo e a gratidão brilharam ali. Ela não podia falar, mas a mensagem era clara. 2 agentes afastaram André para o interrogar. Também pediram a Liliana que esperasse por perto. Duarte deu aos agentes um breve relato do que presenciou, mas André ouviu e zombou em voz alta. Ele está a fingir ser um herói, disse André. A minha esposa deve ter entrado em pânico e despistado o carro. Olhem para ele. Ele só quer atenção. Os agentes tomaram notas, mas não disseram nada. Beatriz foi levantada para uma maca, agarrou-se à máscara de oxigênio e tentou respirar contra o pânico crescente. André correu atrás dos paramédicos. Preciso de ir com ela, insistiu. É a minha esposa. Ela precisa de mim, ele falou com urgência. Mas havia algo oco por baixo da atuação. Ainda assim, a equipa médica permitiu-lhe viajar na ambulância. Depois de confirmar que não estava a obstruir o seu trabalho, Duarte tentou seguir, mas André virou a cabeça bruscamente. Afasta-te da minha família, sibilou. Um paramédico deteve suavemente Duarte para que não se aproximasse. Sem outra opção, Duarte viu as portas da ambulância fecharem-se. O veículo afastou-se com a sua sirene a cortar o ar da montanha. No Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, em Covilhã, Beatriz foi colocada numa sala de trauma. As máquinas apitavam ao seu redor, enquanto os médicos colocavam monitores no seu peito e barriga. Uma enfermeira ajustou o oxigênio, enquanto outra verificava os seus sinais vitais. André estava perto do pé da cama, a passear e a verificar o seu telemóvel repetidamente. Quando um agente da GNR entrou para completar o relatório do incidente, André imediatamente se posicionou como a autoridade. Ela estava instável, disse ele. Estava emotiva, disse que não queria viver. Tem de entender a pressão sob a qual ela está. O agente olhou para Beatriz. Ela estava consciente, mas mal conseguia falar. A sua garganta ardia a cada tentativa de formar palavras. Ela tentou levantar a mão para indicar desacordo, mas a sua força tinha se ido. O seu monitor de frequência cardíaca apitou mais rápido. Fora do quarto, Duarte estava no corredor com as mãos cerradas. Ele recusou-se a ir embora até saber que ela estava segura. Ele viu André sair do quarto para atender uma chamada. No momento em que a porta se fechou atrás dele, Duarte entrou. Beatriz levantou o olhar para ele. A sua voz era fraca e entrecortada. Ele quer matar-me. A confissão foi quase um sussurro, mas carregava o peso da verdade. Duarte ficou imóvel.
Por um momento, tudo dentro dele ficou quieto. Então, uma determinação que não sentia há anos assentou firmemente sobre os seus ombros. Ele a sentiu uma vez, a promessa silenciosa a formar-se no seu peito. Ele não permitiria que André voltasse a magoá-la. Atrás dele, as luzes do corredor piscaram suavemente. A noite caótica estava a começar a mudar. Em breve, a verdade começaria a abrir caminho por entre as mentiras. As luzes do hospital brilhavam com uma névoa branca e fria que fazia o longo corredor parecer mais frio do que realmente era. Duarte estava de pé junto à janela, a olhar para o parque de estacionamento muito abaixo, enquanto segurava o telemóvel ao ouvido. A sua voz era baixa, mas firme. Ele tinha ligado a um velho amigo do quartel de bombeiros, alguém que tinha passado mais de uma década a analisar incêndios de veículos. Enquanto Duarte descrevia a condição do SUV, o seu amigo respondeu, sem hesitar. O veículo não poderia ter se incendiado sozinho. O comportamento do fogo apontava para um acelerante. Quando Duarte ouviu as palavras, sentiu a verdade a apertar-se como um nó no seu peito. Alguém tinha iniciado aquele fogo intencionalmente. Ele agradeceu ao amigo e guardou o telemóvel no bolso. O seu pulso batia com mais força. O pensamento de Beatriz, presa dentro daquele carro em chamas, repetia-se na sua mente. Ele ainda conseguia ver a sua mão contra o vidro coberto de fumo. Ainda conseguia sentir o peso do seu corpo trêmulo enquanto a afastava das chamas. A ideia de que alguém lhe tivesse feito isto de propósito encheu-o de uma raiva constante e controlada. Dentro do quarto do hospital, Beatriz tinha sido transferida da unidade de trauma para um quarto de paciente normal. As máquinas tinham sido reduzidas a apenas alguns monitores, mas ela ainda respirava com dificuldade. A sua voz continuava fraca e cada vez que inspirava, parecia exigir um esforço cuidadoso. Ela mantinha uma mão suavemente sobre a sua barriga. Os médicos tinham-lhe assegurado que o bebê estava estável por agora, mas ela precisava de descanso e oxigênio. André tinha insistido que o hospital restringisse as visitas. Ele afirmou que era para a segurança de Beatriz. Na realidade, ele queria controlar quem a contactava e o que ela poderia revelar. Duarte sabia disso. As enfermeiras também sabiam, embora não pudessem dizê-lo abertamente. André tinha estado a passear pelo corredor durante quase uma hora, a fazer chamadas e a exigir atualizações sobre o estado de Beatriz. O seu comportamento era errático, mas suficientemente polido para que alguém menos observador pudesse acreditar que a sua preocupação era genuína. Quando André finalmente saiu para atender outra chamada telefônica, Duarte aproveitou a breve janela de oportunidade, caminhou silenciosamente até a porta de Beatriz e deslizou para dentro. O quarto cheirava levemente a antisséptico. Os únicos sons eram o suave zumbido do purificador de ar e as respirações superficiais de Beatriz. Ela abriu os olhos lentamente quando sentiu movimento. O seu rosto relaxou quando o reconheceu. "Duarte", sussurrou ela. A sua voz era fina, quase frágil. Ele aproximou-se mais da cama. "Falei com alguém que sabe de incêndios", disse ele suavemente. "O carro não ardeu sozinho. Alguém o incendiou." Ele esperou para ver se ela negaria ou tentaria esconder o seu medo. Em vez disso, a sua mão tremeu. "Foi o André", disse ela. As palavras saíram lentamente, moldadas pelo esgotamento e pelo pavor. Ele trancou as portas. Ele derramou a gasolina. Tentei gritar. Ele ateou o fogo e foi-se embora. A memória tensionou a sua voz até que teve de parar e recuperar o fôlego. Duarte sentiu um peso instalar-se no seu peito. Ouvi-la confirmar tornou a situação real de uma forma que nem mesmo o fogo tinha tornado. "Beatriz, tens de dizer à polícia", disse ele. "Não podes carregar com isto sozinha. Eles precisam de saber o que ele fez." Ela abanou a cabeça fracamente. "Se o acusar agora, ele vai magoar-me ou magoar o bebê. Ele encontra sempre formas de controlar tudo." Os seus olhos brilhavam de medo. "Não posso perder este bebê."
Antes que Duarte pudesse responder, a porta abriu-se de rompante. André irrompeu com uma rajada de passos fortes e zangados. Os seus olhos fixaram-se em Duarte e o seu rosto escureceu. "O que fazes aqui?" ladrou ele. "Eu disse ao pessoal que ela precisa de descansar. Sai." Beatriz estremeceu com o volume da voz de André. Duarte endireitou-se, recusando-se a ser intimidado. André aproximou-se, agarrando o braço de Beatriz de uma forma que a fez estremecer de dor. Duarte reagiu instantaneamente, levantou o seu telemóvel e pressionou gravar, segurando-o alto o suficiente para capturar a imagem da mão de André a apertar o seu pulso. André percebeu tarde demais o que tinha feito. Retirou a sua mão bruscamente, mas o dano já estava feito. Duarte tinha as imagens. Sem falar, passou por André e saiu do quarto. André amaldiçoou entre dentes, mas não o seguiu. Ele sabia que não havia nada que pudesse fazer agora sem piorar a situação. Duarte caminhou diretamente para o pequeno escritório perto da estação de enfermagem, onde o chefe do posto da GNR local esperava para recolher declarações adicionais. Ele mostrou o vídeo ao chefe. O agente viu-o 2 vezes. A sua expressão tensionou-se. Ele já tinha sido cético em relação à história de André e a nova evidência aprofundou a sua suspeita. O chefe agradeceu a Duarte e prometeu proceder discretamente até terem o suficiente para confrontar André diretamente. A notícia começou a espalhar-se entre o pessoal do hospital e, finalmente, por toda a vila. Fotografias de Duarte a levar Beatriz do fogo apareceram online. Começaram a aparecer artigos a chamar Lodi, o pai, herói da montanha. As pessoas elogiavam a sua coragem e a ternura com que protegia Beatriz em cada foto. Duarte ignorou a atenção. Ele não a salvou para ser admirado. Ele salvou-a porque ela precisava de alguém quando mais ninguém tinha vindo. No quarto de Beatriz, as enfermeiras ajustaram as suas almofadas e ajudaram-na a sentar-se. Ela continuava a olhar para a porta, temendo que André regressasse com mais raiva. Quando Duarte entrou de novo, a sua postura relaxou. Ele aproximou-se devagar para que ela não se sentisse apressada. "O André quer que eu assine um relatório", sussurrou ela. "Diz que ajudará a fechar o caso. Ele quer que eu diga que foi um acidente?" Duarte aproximou uma cadeira da sua cama. "Não assines nada", disse ele. A sua voz era suave, mas forte. "Ele está a tentar proteger-se a si mesmo. Tu mereces que a verdade seja ouvida. Tu e o teu bebê merecem segurança." As suas mãos tremeram ligeiramente. "Tenho medo", admitiu ela. "Sempre que tento enfrentá-lo, ele encontra uma forma de me destruir." Duarte inclinou-se para a frente, o seu tom firme. "Não estás sozinha agora. Não vou permitir que ele te magoe de novo." Pela primeira vez desde o incêndio, Beatriz exalou um suspiro que não tremeu. Ela acreditou nele, e pela primeira vez em muito tempo sentiu um pequeno brilho de segurança a crescer dentro dela. A noite poisou pesadamente sobre o hospital, trazendo um silêncio que se sentia inquietante em vez de pacífico. As luzes fluorescentes do corredor zumbiam suavemente enquanto as enfermeiras entravam e saíam dos quartos com passos lentos e praticados. Beatriz dormia com respirações irregulares, ajudada pelo tubo de oxigênio que repousava suavemente dentro do seu nariz. Os médicos tinham-lhe dito para descansar, mas mesmo a dormir, o seu corpo permanecia tenso de medo e exaustão. Por volta das 2 da manhã, os corredores estavam quase vazios. André regressou ao hospital com o capuz sobre a cabeça. Ele mantinha o olhar baixo, esperando não chamar a atenção. Nesse mesmo dia, tinha sido interrogado pela polícia e tinha enfrentado a suspeita que se acumulava à sua volta. O pânico tinha começado a substituir a confiança que antes usava tão facilmente. Ele precisava de recuperar o controle e precisava de o fazer antes que Beatriz dissesse a alguém a verdade. Ele deslizou silenciosamente para o quarto dela. O suave brilho do monitor de parede projetava uma luz tênue sobre a sua figura em repouso.
A sua pele parecia pálida e a sua respiração continuava lenta, mas constante. André fechou a porta atrás de si e aproximou-se da sua cama. Ele olhou fixamente para o tubo de oxigênio, a linha que a mantinha a respirar de forma segura. Os seus dedos contraíram-se. Se ela parasse de respirar agora, as autoridades nunca obteriam a sua declaração completa. O bebê também desapareceria. Todo o problema desapareceria antes de o arruinar. Ele estendeu a mão em direção ao tubo. A sua mão pairou sobre o ponto de conexão e ele preparou-se para puxar. O silvo do fluxo de oxigênio encheu o espaço silencioso. Então, a porta abriu-se de rompante. Duarte entrou, segurando um copo de água que tinha trazido para Beatriz, caso ela acordasse. Quando viu André com a mão no tubo de oxigênio, o seu coração parou por uma fração de segundo. Depois, a fúria percorreu-lhe as costas. "O que estás a fazer?" exigiu. A sua voz encheu o quarto com uma clareza cortante. André retirou a mão bruscamente como se tivesse queimado. "Estava a vê-la", cuspiu ele. Ela estava com dificuldade em respirar. Duarte não hesitou. Atravessou o quarto em 2 passadas e empurrou André para longe do equipamento. O movimento fez com que André tropeçasse. Em questão de segundos, ambos os homens colidiram num acesso de raiva e adrenalina. Agarraram-se um ao outro, chocando contra o tabuleiro de suprimentos médicos. Um copo de metal caiu no chão com um estrondo. André golpeou primeiro, atingindo o ombro de Duarte. Duarte respondeu com um golpe no braço de André, empurrando-o de novo. Beatriz acordou com um arquejo, aterrorizada pela súbita violência que eclodia ao lado da sua cama. O seu monitor cardíaco começou a apitar mais rápido. As enfermeiras ouviram o alvoroço e chamaram a segurança. 2 agentes correram pelo corredor. Quando irromperam, André apontou imediatamente para Duarte. "Ele atacou-me", gritou. "Ele está obcecado com a minha esposa. Tem estado a interferir há dias." A sua atuação foi rápida, quase um reflexo, mas os agentes não responderam. Um deles apontou para a câmara de cúpula preta fixada no canto do teto. A pequena luz vermelha piscava constantemente. Tinha gravado tudo. Um agente solicitou as gravações de segurança e, em questão de minutos, a verdade foi reproduzida num monitor no corredor. As gravações mostravam André a tentar alcançar o tubo de oxigênio com clara intenção. Mostravam Duarte a entrar e a reagir em defesa. O rosto de André ficou sem cor quando os agentes regressaram, algemaram-no e levaram-no para fora do quarto enquanto ele gritava protestos. "Vocês não entendem. Eu estava a tentar ajudá-la. Estava a verificar a sua respiração." A sua voz ressoou pelo corredor. Ele foi colocado sob custódia. O hospital voltou a ficar em silêncio. Beatriz chorou suavemente enquanto as enfermeiras ajustavam os seus monitores. Duarte ficou ao seu lado, acalmando-a com palavras firmes. "Estás segura", repetiu. "Ele não te pode magoar agora." Ela assentiu, secando as lágrimas com as costas da sua mão trêmula. 12 horas depois, André foi libertado sob fiança. Liliana apareceu fora do posto da GNR, rodeada de jornalistas. Ela chorou com as mãos no rosto, insistindo que André era inocente, que tinha sido mal interpretado, que amava a sua esposa. As câmaras dispararam enquanto ela se agarrava a ele dramaticamente. A cena espalhou-se pelas redes sociais em questão de minutos. De volta ao hospital, o pessoal decidiu transferir Beatriz para um local seguro no andar de cima. Os visitantes seriam controlados. As portas permaneceriam fechadas. Duarte observou, nervoso, enquanto a transferiam. Ele pediu alguns dias de folga no trabalho para poder permanecer por perto. O seu supervisor entendeu e aprovou o tempo sem hesitar. No dia seguinte, Beatriz levou a mão à barriga e arquejou suavemente. Pela primeira vez desde o incêndio, sentiu o fraco palpitar de movimento. A sensação fê-la chorar. "O bebê está a mexer-se de novo", sussurrou. O alívio invadiu-a, embora o medo permanecesse por perto.
Entretanto, a raiva de André fervia. O seu plano tinha se desmoronado. Beatriz continuava viva. A polícia estava a interrogá-lo. Os seus parceiros de negócios estavam a ligar. O choro dramático de Liliana só piorava as coisas. Ele não podia deixar Beatriz ganhar. Precisava de a intimidar. Então, tarde nessa noite, conduziu até a casa de Duarte, esperando aterrorizar o homem que tinha interferido demasiadas vezes. A casa permanecia em silêncio sob a tênue luz do alpendre. André aproximou-se da porta traseira, tentando forçar a fechadura. Lá dentro, Lia acordou com o tênue som de arranhão. Ela sentou-se, assustada. Caminhou até ao quarto de Duarte e abanou-lhe o braço. Ele levantou-se imediatamente e pegou numa lanterna antes de descer as escadas. Surpreendeu André em flagrante. André virou-se com os olhos esbugalhados, mas Duarte manteve-se firme. Seguiu-se um tenso confronto até que os vizinhos notaram os gritos e chamaram a polícia. André fugiu antes de os agentes chegarem, desaparecendo na escuridão. A investigação aprofundou-se na manhã seguinte, quando a polícia encontrou provas de que André tinha comprado gasolina e um isqueiro numa estação de serviço próxima no mesmo dia do incêndio. Os detetives agora suspeitavam de fogo posto. Beatriz recebeu uma mensagem ameaçadora de Liliana, dizendo que recuperariam tudo. As palavras provocaram-lhe um arrepio que a atravessou. O medo pelo seu bebê regressou com toda a força. Ela não podia permanecer exposta. Duarte aproximou-se da sua cama e pegou na sua mão suavemente. "Vem ficar comigo e com a Lia", disse ele. "Pelo menos até as coisas acalmarem. É mais seguro." Beatriz hesitou, dividida entre o medo e o orgulho. Depois de vários longos momentos, ela assentiu. Ela precisava de proteção, e Duarte ofereceu-lhe sem hesitar. Duarte e Lia receberam-na na sua pequena casa de madeira, perto do sopé da serra. Lia trouxe-lhe cobertores e pintou quadros para a animar. Duarte cozinhou refeições simples e certificou-se de que ela tinha tudo o que precisava. Beatriz sentiu um calor que não sentia há meses. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, ela sentiu a paz regressar lentamente. A tempestade começou mais cedo do que qualquer um esperava. Neve intensa rolou pelas montanhas com uma força que parecia quase antinatural. Ao anoitecer, o vento tinha se transformado numa corrente sibilante que batia contra as janelas e empurrava montes de neve através da estrada deserta que conduzia à cabana de Duarte. Os alertas meteorológicos avisavam que as temperaturas poderiam descer para níveis perigosos em questão de horas. Duarte parou na janela da sala de estar e observou a neve a rodopiar como fumo branco através do ar escuro. Ele podia sentir a mudança na atmosfera. Algo se aproximava. E não era só a tempestade. O seu telemóvel vibrou. Era uma chamada do operador da GNR. André tinha escapado da sua casa pouco depois de ser confrontado com a evidência da gasolina. Os agentes acreditavam que ele estava armado ou, pelo menos, transportava algo perigoso. O estresse, o medo e a raiva tornavam-no imprevisível. Ele tinha perdido o controle da narrativa. A investigação estava a apertar o cerco. Duarte sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha enquanto o operador continuava. Liliana tinha desaparecido há 6 horas. Não tinha respondido às chamadas e o seu carro não podia ser localizado. A polícia suspeitava que ela estava a ajudar André a esconder-se ou a mover-se pelo distrito sem ser detetado. A possibilidade de ambos estarem a trabalhar juntos novamente fez com que as mãos de Duarte se fechassem em punhos. Ele desligou o telemóvel e imediatamente arrastou uma estante de madeira contra a porta principal. Não era muito, mas criava uma barreira. A tempestade sacudia as janelas, fazendo o vidro vibrar a cada rajada. Beatriz sentou-se no sofá com um cobertor enrolado à sua volta. Ela esfregou a barriga lentamente, tentando acalmar-se. Durante a última hora, tinha sentido câimbras leves, provavelmente causadas pelo estresse.
Ela tentou respirar através delas, mas cada nova onda de medo tensionava o seu corpo novamente. Lia sentou-se perto dela com os olhos muito abertos. Agarrou-se a Beatriz como se temesse que a tempestade a levasse. O vento rugia lá fora, um som longo e penetrante que raspava contra as paredes de madeira. Duarte verificou cada fechadura 2 vezes, depois verificou novamente. A cabana era robusta, mas nada parecia suficientemente forte quando imaginava André lá fora na escuridão gelada. Alguns minutos mais tarde, um som súbito cortou através da tempestade. Passos lentos e irregulares rangeram através da neve profunda mesmo à porta. Duarte procurou a sua lanterna e a pistola de sinalização que guardava numa gaveta para emergências. O seu coração batia com força. As tempestades de neve muitas vezes criavam ecos, mas estes passos eram demasiado próximos e demasiado deliberados para serem um truque do vento. Beatriz levantou a vista com medo súbito. Lia agarrou-se mais forte ao seu lado. Duarte dirigiu-se para a porta com movimentos cautelosos. Apoiou o ombro contra a madeira e ouviu. Os passos pararam. O silêncio instalou-se. Depois veio o ranger da neve a mover-se sob um peso. Ele acendeu a lanterna e abriu a porta o suficiente para esgueirar-se para fora. O vento bateu-lhe no rosto com tanta força que pareciam agulhas. A neve açoitava-o à sua volta. Dirigiu o feixe de luz através do alpendre. Ninguém estava lá, mas na neve fresca havia pegadas profundas e frescas. Elas levavam em direção à linha das árvores antes de se desvanecerem na tempestade. Ele recuou para dentro de casa e fechou a porta com firmeza. Alguém está lá fora, disse ele. Beatriz cobriu a barriga com ambas as mãos, sentindo o bebê mover-se numa reação assustada. Lia gemeu suavemente. O vento continuou a açoitar as janelas, sacudindo-as com força suficiente para o vidro tremer. A eletricidade piscou no teto. As luzes apagaram-se. Depois acenderam-se de novo. A breve escuridão pareceu um aviso. Beatriz arquejou enquanto outra pequena onda de dor percorria o seu abdômen. Duarte apressou-se para o seu lado e colocou uma mão tranquilizadora no seu ombro. Ele podia sentir o seu tremor. A tempestade lá fora intensificou-se. A neve batia contra a cabana com um ritmo surdo e pesado. Outro som surdo ressoou de repente da parte de trás da casa. Lia gritou. Duarte agarrou a lanterna e correu para a cozinha. A porta traseira sacudiu-se violentamente, como se alguém a estivesse a forçar do exterior. A moldura de madeira rangeu sob pressão. Duarte fechou o ferrolho e escorou a porta com o seu corpo. O tremor continuou por vários segundos. Depois parou tão bruscamente como tinha começado. O seu telemóvel vibrou de novo. Uma mensagem de texto de um número desconhecido iluminou o ecrã. Traza cá para fora. Duarte sentiu as palavras como um aperto no estômago. A mensagem só podia vir de uma pessoa. Ele mostrou o ecrã a Beatriz. O seu rosto empalideceu. Ela lutou para estabilizar a sua respiração. Momentos depois, a polícia enviou outra atualização. O sinal do telemóvel de André tinha sido detetado por uma torre de telemóveis próxima. Ele estava a menos de 1 quilômetro da cabana. A ideia de ele a espreitar em algum lugar na tempestade fez o sangue de Duarte gelar. Beatriz tentou levantar-se, mas sentiu-se fraca. O estresse e o ar frio tinham-na sobrecarregado. A sua visão turvou-se e ela desabou de novo no sofá. Duarte apressou-se para a apanhar antes que ela caísse. Verificou o seu pulso. Era rápido, mas constante. A sua respiração era superficial. Ele levantou-a suavemente nos braços e levou-a para o quarto. Lia seguiu de perto, chorando em voz baixa. Ele deitou Beatriz na cama e cobriu-a com cobertores. Afastou o cabelo solto do seu rosto e encostou o ouvido perto dos seus lábios para se certificar de que ela estava a respirar. Outra contração de dor a fez estremecer e ele acalmou-a com palavras suaves. Lá fora, o vento uivava contra a cabana como um ser vivo.
A neve acumulava-se mais alto contra as paredes. Duarte percebeu que a casa não resistiria se André forçasse a sua entrada. Eles não podiam ficar. Beatriz era demasiado frágil e Lia estava demasiado assustada. Só restava uma opção. Ele foi ao armário e tirou casacos, luvas e cachecóis grossos. Vestiu-os sobre Lia e envolveu Beatriz cuidadosamente, tentando não perturbar a sua respiração. Ela entreabriu os olhos e viu-o a prepará-los. "Vamos embora", sussurrou ela. "Sim", disse ele. "Não podemos ficar aqui. Não com ele lá fora." Ele levantou-a de novo com braços firmes. Lia agarrou-se à sua manga e manteve-se perto da sua perna. Duarte olhou para ela e falou suavemente através da escuridão. "Fica perto. Não me largues." Ele empurrou a porta para a tempestade furiosa, segurando Beatriz firmemente contra o seu peito enquanto Lia se agarrava ao seu lado. A tempestade engoliu-os instantaneamente, mas Duarte continuou a avançar. Ele os afastaria do perigo, não importando o que esperasse na noite cheia de tempestade. A tempestade de neve engoliu o mundo em branco, enquanto Duarte se forçava a avançar através da neve cada vez mais funda. Ele levava Beatriz às costas. Com os braços soltos à volta dos seus ombros, a sua respiração suave, mas forçada. A cada poucos passos a sua testa roçava o seu pescoço como se ela estivesse a entrar e a sair da consciência. Lia caminhava apertada contra o seu lado, agarrando o seu casaco com dedos trêmulos. A tempestade tinha apagado completamente a estrada, deixando apenas o trilho estreito da floresta que Duarte conhecia das caminhadas com a sua filha. Era a única rota que os mantinha escondidos dos campos abertos, onde André poderia facilmente vê-los. O frio cortava o rosto de Duarte como fragmentos de vidro. Os flocos de neve agarravam-se às suas pestanas e cada respiração queimava-lhe os pulmões. Atrás dele, Beatriz tremeu. Ele podia sentir a sua fraqueza através de cada mudança do seu peso. "Aguenta", murmurou-lhe ele. "Já estamos quase suficientemente longe da cabana." Ela não respondeu, mas ele sentiu a sua mão apertar-se ligeiramente contra a sua camisa. O vento gritava através das árvores, dobrando os ramos até rangerem fortemente. Lia tropeçou, mas continuou a caminhar, recusando-se a largar Duarte nem por um instante. "Pai, tenho medo", sussurrou ela. Ele pôs a sua mão livre no ombro dela e guiou-a mais para perto dele. "Fica comigo." "Não olhes para trás", disse ele calmamente. Chegaram a uma clareira estreita onde altos pinheiros protegiam do pior do vento. A neve acumulava-se quase até aos joelhos de Lia. Duarte fez uma pausa por um momento, ajustando o peso de Beatriz mais para cima nas suas costas. A bochecha dela descansava contra ele, fria e úmida. Ele sentiu o leve tremor de dor a percorrer o corpo dela. Então, uma luz distante piscou através da floresta. Um feixe de lanterna movia-se em arcos lentos entre as árvores. O coração de Duarte apertou-se. Movia-se com o propósito de uma busca. Alguém estava lá fora, alguém perto. O feixe tornou-se mais brilhante. Uma figura escura entrou na clareira do lado oposto da floresta. André, o seu casaco estalava com o vento e a sua lanterna cortava a neve como uma lâmina. O seu rosto contorceu-se quando finalmente os viu. "Beatriz", gritou, "tu pertences-me, vem aqui." Duarte instintivamente colocou-se à frente de Beatriz e Lia. A sua postura endireitou-se e a sua voz endureceu. "Para aí mesmo. Não a vais levar." Ele podia sentir Lia a agarrá-lo mais forte por trás. Beatriz moveu-se fracamente nas suas costas, levantando a cabeça com esforço. André deu vários passos cambaleantes para a frente. "Ela é minha esposa", rugiu. "Não vai a lado nenhum contigo. Ela deve-me tudo. É minha." A sua voz rasgou o vento como um rasgo violento na tempestade. A neve girava à sua volta como se fosse arrastada pela sua fúria. Duarte permaneceu calmo, embora a adrenalina lhe pulsasse nas veias. "Tu quase a mataste.
Quase mataste o teu próprio filho. Vai-te embora agora, antes que a polícia te encontre. Eles já te procuram. Os olhos de André arregalaram-se de raiva. Ele lançou-se sobre eles através da neve pesada. Duarte virou-se rapidamente, baixando Beatriz e Lia atrás de si. André abalrou Duarte com força suficiente para derrubá-los a ambos no monte de neve. Pó frio explodiu à sua volta. André arranhou e golpeou com desespero selvagem. Duarte bloqueou os golpes com os braços e defendeu-se com força controlada, impulsionado pelo medo pelas duas pessoas atrás dele. Eles rolaram pela neve, os seus hálitos misturando-se com o rugido do vento. André agarrou o casaco de Duarte e tentou imobilizá-lo, mas Duarte usou seu impulso para o empurrar de lado. Eles deslizaram pela superfície gelada, deixando um rasto marcado pela sua luta. Beatriz impulsionou-se sobre os joelhos, apesar da dor aguda que se contorcia no seu abdômen. André, para, suplicou. A sua voz quebrou-se. Um espasmo súbito obrigou-a a agarrar-se à barriga. A dor foi mais aguda, desta vez assustadoramente intensa. Ela arquejou e perdeu o equilíbrio, caindo sobre as mãos enquanto o mundo girava. Lia correu para o seu lado, chorando. Beatriz, por favor, fica bem, gemeu. Ela envolveu os braços à volta de Beatriz, tentando protegê-la do vento. Beatriz tentou sorrir-lhe, mas encolheu-se de dor novamente quando outra onda de dor a atingiu. André notou Beatriz a desmoronar. Algo se partiu dentro dele. Ele lançou-se em direção a ela com um grito furioso. Duarte reagiu instantaneamente. Pôs-se de pé e investiu contra André, placando-o antes que ele alcançasse Beatriz. Ambos os homens caíram com força na neve. Duarte bateu no braço de André, forçando-o a soltar o seu aperto do chão. André esperneou, dando pontapés selvagens, mas o seu pé escorregou na superfície gelada. O seu peso mudou. O seu equilíbrio quebrou-se. A neve debaixo dele cedeu, revelando uma depressão oculta no terreno. André caiu para trás num buraco profundo entre dois troncos caídos. A neve derramou-se sobre ele enquanto deslizava, gritando de raiva e confusão. Ele arranhou as bordas tentando sair, mas a neve estava demasiado solta e os seus membros demasiado exaustos pelo frio. Duarte recuou, respirando com dificuldade. Ele moveu-se rapidamente em direção a Beatriz e levantou-a suavemente do chão. Lia agarrou-se à sua perna, ainda a chorar. Precisamos de nos mover, sussurrou Duarte a Beatriz. Ela assentiu, as lágrimas a congelarem nas suas bochechas por causa da dor e do frio. Um brilho distante espalhou-se entre as árvores. Faróis. Luzes de busca da polícia. Vozes a chamar nomes através da tempestade. Os agentes abriram caminho através da neve, as suas lanternas iluminando a figura de André enquanto ele tentava desesperadamente sair da depressão. Ele gritou e amaldiçoou, mas a sua força tinha se esgotado com o frio. Os agentes alcançaram-no primeiro, puxaram-no para fora, imobilizaram-no e algemaram-lhe as mãos às costas. André lutou fracamente, ainda a gritar o nome de Beatriz, até que o vento engoliu a sua voz. Duarte segurou Beatriz perto, enquanto ela finalmente desabava em soluços. A sua testa apoiou-se no seu ombro, enquanto Lia envolvia os braços à volta de ambos. As luzes da polícia pintavam a floresta nevada com pulsos azuis e vermelhos. Os agentes apressaram-se em direção a eles, pedindo assistência médica. Beatriz chorou com mais força nos braços de Duarte, finalmente deixando o medo e o esgotamento abandonarem o seu corpo. Ela sentiu as pequenas mãos de Lia a agarrá-la firmemente. Sentiu o calor de Duarte a rodeá-la no meio da floresta gelada. Sentiu pela primeira vez em semanas que poderia sobreviver a este pesadelo. A tempestade continuou a rugir, mas a floresta já não parecia desesperadora. Ela estava segura. Duarte tinha se mantido firme, e as luzes intermitentes da polícia banhavam a neve com a promessa de que o perigo estava finalmente a terminar.
A ambulância correu pelas estradas nevadas que se afastavam da floresta, dirigindo-se para o pequeno hospital regional à beira das montanhas. Beatriz jazia na maca com as mãos enroladas protetoramente à volta da sua barriga. Ela podia sentir o fraco palpitar de movimento do bebê, um lembrete de que precisava de se manter forte. Duarte segurou a sua mão durante todo o trajeto, recusando-se a deixar o seu lado. Lia sentou-se ao seu lado com o rosto ainda pálido de medo. No entanto, os seus olhos nunca se afastaram de Beatriz, como se vigiá-la lhe oferecesse algum tipo de proteção. Quando chegaram ao hospital, as enfermeiras guiaram-nos para uma tranquila sala de exames. A atmosfera lá dentro era quente em comparação com o mundo gelado de onde tinham escapado. Os médicos entraram rapidamente, com calma, urgência. Verificaram os níveis de oxigênio de Beatriz, a pressão arterial e o ritmo cardíaco. Depois de alguns minutos, colocaram um monitor fetal na sua barriga. A sala ficou em silêncio enquanto todos ouviam o batimento cardíaco rápido e rítmico a ressoar através dos altifalantes. Beatriz exalou tremulamente. O médico sorriu suavemente e confirmou que o bebê estava seguro por agora. Embora Beatriz precisasse de repouso absoluto, o seu corpo tinha suportado demasiado estresse e frio. Ela precisava de calor, cuidado e tempo. Enquanto Beatriz descansava com Lia sentada perto da sua cama, a polícia escoltou André para o centro de detenção. As suas mãos estavam algemadas, o seu rosto estava vermelho do frio e da humilhação. Os agentes não ouviram os seus protestos nem desculpas. Eles tinham visto o suficiente. Tinham-no testemunhado a gritar na floresta nevada com fúria incontrolável. Tinham-no visto recusar tratamento e resistir à prisão. Ele já não era um marido a defender-se de mentiras. Era um suspeito num caso de tentativa de homicídio. O distrito inteiro agora conhecia o seu nome por todas as razões erradas. Entretanto, os agentes encontraram Liliana no seu carro perto da fronteira. Ela tinha estado escondida ao volante, com malas arrumadas no banco de trás. Afirmou que tinha estado a planear visitar a sua família. Mas o momento fez com que a sua história se desmoronasse imediatamente. Foi retirada do carro e colocada num veículo patrulha. Ela chorou e suplicou por indulgência, insistindo que não tinha ideia do que André tinha estado a planear. Os agentes não acreditaram nela, não depois de tudo o que tinha vindo à luz. Ao meio-dia, as acusações contra André e Liliana foram anunciadas formalmente. Tentativa de homicídio, conspiração, colocar em perigo uma mulher grávida, fogo posto. O peso das acusações legais enviou ondas de choque por toda a cidade. Os canais de notícias pegaram na história em questão de horas. Quando os repórteres souberam que uma mulher grávida tinha sobrevivido a um carro em chamas, um ataque no hospital e uma perseguição através de uma tempestade de neve, correram para a encontrar. Beatriz estava a descansar quando a primeira onda de câmaras chegou ao átrio do hospital. Duarte saiu para o corredor e falou com o pessoal, insistindo que ela não devia ser sobrecarregada. Mas Beatriz ouviu o alvoroço, sabia o que significava. As pessoas queriam ouvir a sua história. As pessoas queriam a verdade. Ela tinha estado em silêncio por demasiado tempo, aterrorizada de falar. Mas agora, André estava sob custódia. Liliana estava detida, Duarte e Lia estavam seguros. E, o mais importante, o seu bebê estava vivo. Beatriz respirou fundo e disse à enfermeira que estava pronta para falar. Quando entrou na pequena área de imprensa que o hospital tinha arranjado, as luzes das câmaras viraram-se para ela. Os repórteres inclinaram-se para a frente com os seus microfones. Beatriz sentou-se numa cadeira com Duarte ao seu lado. Lia ficou atrás deles, com as mãos apoiadas no ombro de Duarte. Beatriz começou, lentamente. Contou-lhe sobre o incêndio. Descreveu o momento em que André trancou as portas do SUV e encharcou o chão com gasolina.
Descreveu a sua expressão fria enquanto ele se afastava. Contou-lhes sobre o ataque no hospital às 2 da manhã, quando ele tentou tirar-lhe o tubo de oxigênio. Contou-lhe sobre a fuga através da neve, o confronto na floresta e a violência de André quando os encontrou. A sua voz tremeu, mas ela continuou. A verdade saiu como um suspiro contido por muito tempo que finalmente se libertou. Os repórteres ouviram com os olhos muito abertos. Os operadores de câmara fizeram zoom. Enfermeiras que passavam pararam imóveis para ouvir as suas palavras. A verdade já não estava escondida. Beatriz tinha finalmente falado. Em questão de minutos, as redes sociais explodiram com reações. Uma hashtag apareceu quase instantaneamente. Justiça para Beatriz. Milhares de pessoas começaram a partilhá-la. Sobreviventes de violência doméstica publicaram mensagens de solidariedade. Mulheres que tinham sofrido em silêncio sentiram as suas vozes a ressoar nas de Beatriz. Homens que tinham visto a brutalidade de parceiros controladores falaram sobre o perigo que as mulheres enfrentam à porta fechada. A história atravessou as fronteiras do país em questão de horas. As estações de notícias reproduziram as imagens de Duarte a levar Beatriz do veículo em chamas. Os comentadores chamaram-lhe um herói. Alguns relataram o seu passado como bombeiro. Outros destacaram a ternura do momento em que ele a protegeu na floresta apenas com o seu corpo. A história passou de ser um crime local a uma manchete nacional. Organizações de apoio contactaram o hospital, oferecendo assistência, recursos legais, aconselhamento e proteção. Queriam que Beatriz soubesse que não estava sozinha. Queriam que o seu bebê estivesse seguro. Queriam que a justiça avançasse sem hesitar. Noutra parte da cidade, Liliana sentou-se numa sala de interrogatórios. Quando foi confrontada com a evidência contra ela, desmoronou-se completamente. Através das suas lágrimas, culpou André. Afirmou que ele a tinha manipulado. Insistiu que não tinha ideia de que a situação se tornaria violenta. Ela implorou por clemência, tentando reduzir o seu papel no crime. Câmaras fora do posto da GNR capturaram imagens dela a ser retirada com algemas. O seu rosto a soluçar encheu os ecrãs de televisão de todo o país. O advogado de André fez uma declaração pública pouco depois. Disse aos repórteres que André tinha experienciado uma perda momentânea de controlo. Disse que André precisava de uma avaliação mental e de compaixão. O público reagiu com indignação. As pessoas exigiam responsabilidade, não desculpas. De volta ao hospital, Beatriz sentou-se com Duarte para uma entrevista em direto. Quando lhe perguntaram como tinha sobrevivido a tudo, ela levantou a sua mão e colocou-a sobre a de Duarte. A sua voz suavizou-se enquanto dizia: "Ele salvou-nos a mim e ao meu bebê. Ele protegeu-nos quando mais ninguém o fez. Deu-nos uma oportunidade de viver." Lia aproximou-se, envolvendo os seus pequenos braços à volta dos ombros de Beatriz. As câmaras capturaram o momento. Espalhou-se imediatamente pelas redes sociais. Milhões viram. Milhões sentiram algo a mover-se nos seus corações. A verdade de Beatriz tinha finalmente sido ouvida, e agora o país exigia justiça. O tribunal já estava rodeado de carrinhas de imprensa quando o sol nasceu. Os repórteres vestiam casacos pesados enquanto as câmaras focavam as portas de entrada, prontas para capturar cada segundo do que muitos chamavam o julgamento criminal mais significativo que o distrito tinha visto em anos. Lá dentro, os seguranças revistavam todos os que se aproximavam da sala de audiências. A gravidade do caso pairava no ar como um peso. André foi trazido através de um corredor seguro. Os seus pulsos estavam algemados e o seu rosto mostrava o esgotamento pálido e zangado de um homem que tinha perdido o controle de tudo. Ele olhou para a multidão, mas não encontrou simpatia nos olhos à sua volta. Momentos depois, Liliana chegou num veículo de segurança.
As suas mãos estavam firmemente algemadas e ela saiu a tremer enquanto os repórteres gritavam o seu nome. Os agentes guiaram-na para dentro do edifício. Ela manteve a cabeça baixa, ciente de que cada câmara capturava a sua queda da vida glamourosa que outrora exibia com orgulho. Dentro da sala do tribunal, os assentos públicos encheram-se rapidamente. Cada fila estava repleta de jornalistas, residentes locais, observadores legais e pessoas que tinham seguido a história de Beatriz desde o início. Conversas sussurradas ressoaram por toda a sala até que o oficial de justiça pediu silêncio. Duarte e Beatriz entraram juntos na sala do tribunal e tomaram assento na primeira fila. Beatriz exibia uma expressão calma, embora as suas mãos tremessem ligeiramente enquanto as colocava sobre a sua barriga. Os movimentos constantes do bebê lembraram-na de que estava a lutar por mais do que a sua própria justiça. Duarte sentou-se ao seu lado, preparado para testemunhar novamente. A sua presença protetora fazia-a sentir-se segura, mesmo enquanto a tensão da sala a oprimia. O julgamento começou com o procurador a apresentar os fundamentos do caso. Começou com as imagens do hospital. O grande ecrã ganhou vida enquanto o vídeo mostrava André a entrar no quarto, a aproximar-se da cama onde Beatriz dormia e a estender a mão para o tubo de oxigênio. O júri inclinou-se para a frente. Um murmúrio espalhou-se pela sala do tribunal. André olhou fixamente para o chão. O procurador explicou cada detalhe, enfatizando a intenção e o perigo. Depois, passou para a segunda peça de filmagem. O confronto na Floresta Nevada apareceu no ecrã. O júri observou André a gritar, a lançar-se e a lutar contra Duarte enquanto Beatriz desmoronava de dor. O silêncio na sala aprofundou-se. A seguir, veio a implicação de Liliana. Ela foi chamada ao banco das testemunhas. O seu rosto estava sulcado de lágrimas enquanto olhava para os membros do júri. Explicou como André a tinha manipulado. Admitiu que o tinha ajudado em várias ocasiões e afirmou que nunca acreditou que ele realmente magoaria Beatriz. Insistiu que só agiu por medo e confusão. O procurador interrogou-a cuidadosamente. Finalmente, ela declarou que André a tinha obrigado a ajudá-lo a escapar e esperava que admitir a verdade reduzisse a sua sentença. O seu testemunho encheu a sala do tribunal com uma forte sensação de traição. O advogado de André tentou refutar as acusações. Argumentou que André tinha sofrido um colapso psicológico momentâneo. Apresentou André como um homem sobrecarregado pela pressão, não um criminoso, mas a evidência manteve-se firme. Cada palavra do testemunho, cada ataque gravado, cada relatório médico contradizia a defesa. A sala do tribunal percebeu isso. Mesmo os membros do júri pareciam não convencidos pelo argumento de pânico temporário. Quando Beatriz foi chamada ao banco das testemunhas, toda a sala do tribunal pareceu deixar de respirar. Ela levantou-se lentamente e caminhou para a cadeira da testemunha. Colocou a mão sobre a sua barriga enquanto levantava a outra para prestar juramento. O júri observou-a atentamente. A sua voz tremeu no início, mas firmou-se. Descreveu a noite em que André a trancou dentro do carro em chamas. Descreveu o pânico, as chamas, o medo que sentiu pelo seu filho por nascer. Descreveu o ataque no hospital e o momento em que percebeu que André a queria completamente fora de cena. A sala do tribunal estava em silêncio. O juiz inclinou-se para a frente. As palavras de Beatriz fluíram com uma honestidade crua que trespassou cada coração que ouvia. O procurador pediu-lhe que descrevesse o confronto na floresta. Ela relatou como Duarte a levou através da neve, como Lia tentou consolá-la, como André apareceu da escuridão exigindo o controlo. Quando descreveu André a empurrar lá e a dor a rasgar o seu corpo, vários membros do júri reagiram visivelmente. A sua voz quebrou-se quando falou de pensar que poderia perder o seu filho. Ela enxugou as lágrimas e continuou até ter contado tudo o que tinha suportado. Duarte subiu ao banco das testemunhas a seguir.
A sua voz firme contrastava com a emoção na de Beatriz. Ele falou sobre o incêndio, o resgate, o confronto no hospital e, finalmente, a batalha na floresta. O seu testemunho transmitia a clareza de um homem que tinha vivido cada evento com plena consciência do perigo. Ele respondeu a cada pergunta com cuidado e precisão. Quando lhe perguntaram por que se arriscou, ele olhou para Beatriz e disse simplesmente que nenhuma pessoa decente a poderia ter deixado para trás. Seguiram-se as testemunhas peritas. Um investigador de incêndios declarou que o SUV tinha sido incendiado deliberadamente. Um especialista médico descreveu os perigos que Beatriz e o seu filho por nascer tinham enfrentado. A evidência tornou-se mais pesada com cada testemunho. Cada detalhe apontava para um padrão de dano intencional. A dada altura, André explodiu durante o interrogatório. Gritou que todos estavam a mentir, que Beatriz tinha arruinado a sua vida, que Duarte a tinha manipulado. A sua voz era aguda de raiva. Os agentes avançaram imediatamente enquanto o juiz lhe ordenava que se sentasse e permanecesse em silêncio. O júri observou o surto cuidadosamente. Revelou mais verdade do que qualquer testemunho poderia. Fora do tribunal, uma grande multidão cantava: "Justiça para Beatriz". Os repórteres davam atualizações de hora a hora. A nação esperava o resultado. Dentro da sala do tribunal, Beatriz procurou a mão de Duarte. Ela tremia. O juiz preparou-se para enviar o júri para deliberar. André olhou para ela com ódio, enquanto os agentes se preparavam para o escoltar para fora. Liliana chorou suavemente na sua mesa, percebendo o peso das suas escolhas e da vida que tinha destruído. A sala do tribunal pareceu suspensa no tempo. Beatriz agarrou-se à mão de Duarte e sussurrou uma oração silenciosa. Tudo dependia do que aconteceria a seguir. O júri regressou após 4 intensas horas de deliberação, os seus rostos solenes enquanto entravam na silenciosa sala do tribunal. Cada assento estava ocupado e cada respiração parecia contida de uma só vez. Beatriz apertou as mãos à volta da sua barriga, enquanto Duarte mantinha o braço firme atrás dela, preparando-se para qualquer decisão que os esperasse. André permaneceu entre 2 agentes enquanto o veredicto era lido. A sala do tribunal pareceu mais fria quando o juiz anunciou a sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A expressão de André contorceu-se com incredulidade, mas ninguém desviou o olhar. A justiça, há muito adiada, finalmente tinha chegado para Beatriz e para a criança que ela protegia. Liliana entrou momentos depois, escoltada por guardas, com os pulsos seguros enquanto enfrentava a sala do tribunal com os ombros a tremer. O juiz também proferiu a sua sentença, declarando 25 anos de prisão por seu papel como cúmplice e por tentar fugir à justiça. O peso das suas ações finalmente desabou sobre ela. No momento em que as últimas palavras foram proferidas, Beatriz desatou a chorar. O seu corpo tremeu com a libertação de meses de terror. Duarte alcançou-a instantaneamente e envolveu-a com os seus braços enquanto Lia se inclinava do banco para abraçar ambos, criando um círculo de calor no meio da tensão da sala do tribunal. Os repórteres saíram a correr para dar as manchetes de última hora e, em questão de minutos, os principais meios de comunicação difundiram a vitória da justiça a nível nacional. O público sentiu um sentido coletivo de triunfo ao ver a cobertura. Muitos tinham seguido cada passo da luta de Beatriz e agora celebravam a decisão com um apoio avassalador e uma compaixão renovada. Depois de o pessoal médico confirmar que ela estava suficientemente bem para sair, Beatriz teve alta com instruções específicas para descansar e evitar o estresse. Duarte levou-a a ela e a Lia de volta para a cabana, conduzindo com extremo cuidado pelas estradas da montanha. A neve tinha amolecido e a luz do sol filtrava-se entre as árvores como um convite para uma vida mais tranquila. De volta à cabana, Beatriz sentiu o bebê a pontapear com mais força do que tinha sentido em dias.
A sensação desenhou um sorriso suave no seu rosto. Ela colocou a mão de Duarte suavemente sobre a sua barriga para que ele também pudesse sentir. Lia observou com brilhante admiração o seu alívio a florescer em alegria ao sentir a segurança do momento. Durante os dias seguintes, a comunidade enviou uma avalanche de presentes para a cabana. Chegaram caixas cheias de cobertores, roupa de bebê, cartas de encorajamento e pequenos artigos feitos à mão. Beatriz leu cada mensagem lentamente, comovida pela bondade de estranhos que tinham seguido a sua história. A generosidade envolveu o lar em conforto. Duarte passou a tarde a reparar a porta danificada que André tinha tentado forçar durante a tempestade. Ele mediu a moldura cuidadosamente e substituiu os painéis partidos, querendo que a cabana se sentisse segura de novo. Beatriz observou-o da janela, grata pela paciência e pela tranquila dedicação que ele colocava em cada tarefa que completava. Lá dentro, Lia pintou um quadro colorido, usando o seu pequeno conjunto de pincéis de aguarela. Quando terminou, colou-o com orgulho na parede da sala de estar. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas sob um sol brilhante. Ela chamou-lhe o seu novo quadro de família, e a simplicidade do mesmo fez com que os olhos de Beatriz se enchessem de lágrimas quentes. Naquela tarde, Beatriz insistiu em ajudar a preparar um pequeno jantar. Ela moveu-se devagar, mas deliberadamente, enquanto cortava legumes e mexia a sopa. Enquanto Duarte se encarregava das tarefas mais pesadas, o aroma de ervas quentes encheu a cabana. Lia pôs a mesa com mãos cuidadosas, orgulhosa de contribuir. Juntos, criaram uma atmosfera pacífica. Enquanto o sol começava a pôr-se, uma luz dourada derramou-se pelas janelas. O brilho suavizou cada superfície que tocou, dando ao quarto uma luminosidade suave. Beatriz parou junto à bancada e respirou fundo, deixando-se absorver pelo momento. A paz, algo que temia nunca mais sentir, finalmente assentou calorosamente à sua volta. Duarte aproximou-se e colocou a sua mão suavemente sobre a barriga de Beatriz. Ele esperou, e em questão de segundos, sentiu o bebê a empurrar com um pequeno pontapé firme. Os seus olhos suavizaram-se com admiração. Ele olhou para Beatriz e viu força renovada na sua expressão. Ela sorriu-lhe com uma gratidão que as palavras nunca poderiam capturar completamente. Lia subiu para uma pequena cadeira de madeira e aproximou-se da barriga de Beatriz. Pressionou o seu ouvido suavemente contra o tecido da camisola de Beatriz e ouviu com pura fascinação. Quando ouviu o movimento rítmico, riu suavemente e bateu palmas. O som encheu o quarto com uma doçura que suavizou cada preocupação. Duarte ficou atrás delas, sentindo o peso silencioso de tudo o que tinham sobrevivido. Ele colocou uma mão no ombro de Lia e outra nas costas de Beatriz, a pequena família em que se tinham tornado. Pareceu real naquele momento. A tempestade tinha lhes tirado tanto. No entanto, tinha-os unido de uma forma que nenhum deles esperava. Ele olhou pela janela para as cores desvanecentes do céu. A floresta estendia-se silenciosamente para além da cabana, os seus ramos nevados a brilhar. Beatriz ficou ao seu lado, apoiando-se suavemente no seu ombro. Ela sussurrou o seu agradecimento pela sua coragem e paciência. Ele assegurou-lhe que ela merecia paz, segurança e cada momento brilhante que ainda estava por vir. Duarte virou-se para ela e abraçou-a com força. Lia juntou-se ao abraço com um sorriso brilhante. Os 3 ficaram juntos no centro do quarto, partilhando calor e esperança. Beatriz sentiu o bebê mover-se de novo, lembrando-lhe que a vida continuava a crescer dentro dela. Apesar de cada dificuldade que tinham enfrentado juntos, a cabana parecia um santuário. Beatriz respirou calmamente pela primeira vez em muito tempo. Duarte colocou-lhe um cobertor à volta dos ombros e guiou-a para o sofá. Lia subiu ao lado deles, apoiando a cabeça no braço de Beatriz. A tranquila quietude envolveu-os aos 3 como uma promessa de algo melhor. Lá fora,
O crepúsculo pousou sobre a neve enquanto a cabana ficava em silêncio. Beatriz sussurrou que finalmente se sentia livre. Duarte pegou na sua mão enquanto Lia se apoiava nela, a sua pequena família abraçando a tranquila noite que prometia um futuro.